boa tarde, seja muito bem-vindo. Agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as principais notícias nesta edição de sábado. E olha só, o presidente Lula afirmou que vai tentar de tudo para derrubar a taxação anunciada pelos Estados Unidos. Mas ele garantiu que, caso isso não seja possível, o Brasil vai responder da mesma forma. O presidente Lula participou nesta sexta-feira em Linhares, no Espírito Santo, de uma cerimônia de lançamento de indenização aos atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. No evento, Lula voltou a defender o uso da lei de reciprocidade para responder às taxações de Trump, caso as negociações com Washington não venham a surtir efeito. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. É o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Vou tentar e brigar em todas as esferas para que não venha a taxação. Vou brigar no OMC, vou conversar com meus companheiros dos BRICS. Agora, se não tiver jeito no papo, no tete-a-tete, nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Na quinta-feira, Lula afirmou que estava disposto a negociar sobre a intenção dos Estados Unidos de impor novas tarifas sobre produtos brasileiros, mas reiterou que seu governo avalia medidas de reciprocidade. Olha, e 5 estados brasileiros devem ser os mais prejudicados com as tarifas de 50% sobre as exportações. Outros estados que também importam muitos produtos americanos devem também ser afetados. Vamos conferir na reportagem. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul são os estados brasileiros que têm potencial para serem mais afetados. Caso os Estados Unidos cumpra a ameaça de impor tarifas de 50% sobre exportações brasileiras. Esses 5 estados responderam por mais de 70% das exportações brasileiras ao país nos primeiros 6 meses deste ano. E São Paulo, que representa quase 1/3 das exportações aos Estados Unidos, é o estado que deve ser mais prejudicado. Segundo dados da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, somente o estado paulista movimentou quase 6 bilhões e meio de dólares em exportações. Entre os principais produtos que saem do Brasil estão o suco de frutas, aeronaves e equipamentos florestais. Caso as tarifas de Trump sejam mesmo aplicadas às exportações brasileiras, as indústrias nacionais vão perder competitividade nos Estados Unidos, por causa dos preços mais altos de seus produtos junto ao consumidor americano, e devem enfrentar uma queda nas vendas. Com isso, as empresas seriam obrigadas a reduzir sua produção, o que pode provocar até mesmo demissões nas fábricas do Brasil. Os Estados Unidos são o 3º maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China e União Europeia. No caso de produtos industriais, os Estados Unidos são o principal destino de produtos brasileiros desde 2015. Olha, com certeza esse é o principal assunto da semana, afinal, pode afetar a economia do país e o nosso dia a dia. Por isso, nós vamos receber aqui 2 convidados para falar mais sobre esse assunto. Olha só, o nosso primeiro entrevistado é o doutor Fernando Melo de Carvalho, ele que é advogado, especialista em tributação do agronegócio. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, o prazer é meu estar aí para a gente falar desse assunto tão importante aí que tomou conta do noticiário, né? Com certeza. Seja muito bem-vindo. E o nosso segundo convidado é o professor Tiago Mattioli, ele que é especialista em relações internacionais do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Tiago, seja muito bem-vindo, grande prazer recebê-lo também. Obrigado, o prazer é meu. Correto. Então eu faço a primeira pergunta para o doutor Fernando. Doutor, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele afirmou nesta semana que essa taxa contra os produtos brasileiros não vai se sustentar. Segundo ele, isso porque os Estados Unidos têm superávit nessa relação comercial com o Brasil. E, além disso, o próprio consumidor norte-americano também pode sofrer com o abastecimento de produtos do dia a dia, como, por exemplo, o suco de laranja ou então o café, que poderiam ficar comprometidos. E o presidente Trump
deveria, por tudo isso, sofrer uma pressão interna dos norte-americanos. Qual é a sua avaliação? A avaliação é que, de fato, a taxação que vai ser imposta não é bom para nenhuma das partes, né? O americano, que depende de muitos produtos nossos, principalmente suco de laranja, café, carne, ele vai sentir no bolso. Então, um produto nosso que chegaria lá, por exemplo, a 10, vai chegar a 15, e se não tiver concorrente internacional, o americano vai acabar pagando o preço por isso. Por outro lado, para nós brasileiros, também temos um efeito prejudicial muito grande, porque muito dos nossos produtos agropecuários dependem dessa exportação, principalmente aos Estados Unidos. Então, a gente diminui aqui a nossa atividade econômica e, com isso, a gente deixa de ganhar dinheiro com essas exportações. Com certeza, doutor, não é bom para nenhum dos dois lados. E agora, então, eu falo com o professor Tiago, seguindo essa mesma linha de raciocínio, esse tem sido, aliás, um padrão de conduta do Trump. Ele anuncia a taxa como uma forma de ameaça, como aconteceu, por exemplo, com o Canadá e o México, mas depois volta atrás. Ou seja, essa taxação teria virado um mecanismo de pressão. Qual que é a sua avaliação? Não, realmente, o Trump ele utiliza das taxas, das tarifas, como um objeto de pressão aos países que ele tem interesse em negociar. Hoje mesmo já foi mencionada tarifas de 30% para o México e para a União Europeia, que são parceiros importantes, são aliados, mas eu acho que o mais interessante aqui é verificar que, apesar desse padrão do Trump, ele muda um pouco quando ele faz essa imposição ao Brasil, essa ameaça de imposição ao Brasil, porque o Brasil não tem superávit em relação aos Estados Unidos. Nós compramos mais os Estados Unidos do que nós vendemos. Portanto, a lógica econômica que está dentro dessas cartas que ele tem enviado não se mantém quando a gente pensa no caso brasileiro. No caso brasileiro, existe uma questão política ideológica e que, pela ótica das relações internacionais, seria inadmissível entender que um país possa solicitar a outro que ele mude um processo judicial ou que ele deixe de agir de certa forma por interesses de outro país. Então, apesar de ser o padrão do Trump fazer essas ameaças, no nosso caso, ele fez uma ameaça vinculada não à questão econômica em si, apesar dos argumentos estarem ali e estarem equivocados, mas por outras questões, que é uma questão de fato política e ideológica. Correto. E, doutor Fernando, o presidente Lula afirmou que vai tentar reverter essa taxação com o diálogo. A gente viu até uma reportagem agora há pouco com a diplomacia, mas não descartou, a gente também viu isso, o uso de mecanismos de reciprocidade. O Brasil, ele tem efetivamente armas suficientes para enfrentar os Estados Unidos nessa taxação de lá e de cá? Uma briga grande, forte com o Brasil. Mas, por outro lado, esse é um mecanismo que é consagrado no comércio internacional de reciprocidade. Então, se eles fazem de lá, nós fazemos de cá, e assim vão sendo feitas as negociações bilaterais. É importante, na minha visão, destacar que esse tipo de mecanismo de aumento e diminuição de taxas é muito comum no comércio internacional. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve recentemente o caso do leite em pó, que o governo brasileiro reduziu as alíquotas de importação para poder estimular esse tipo de produto a entrar no país. Então, os governos podem utilizar desses artifícios para poder estimular ou desestimular a entrada de certos produtos. Mas é uma briga que, se caso não tenha uma solução pacífica, que é o que a gente espera, que é bom para todos os lados, deve sim ser feita a taxação dos produtos americanos também. Tiago, qual é a avaliação que você faz da postura do governo nesse primeiro momento? A gente viu o presidente Lula, inclusive, ele tinha programado um pronunciamento em cadeia nacional, mas depois desistiu. Qual é a sua avaliação sobre essa postura, esse enfrentamento que o governo está fazendo em um primeiro momento mais comedido, mas com ameaças de aumentar o tom? O governo brasileiro ele precisa se posicionar de uma forma forte. O presidente Lula ele tem manifestado o uso da lei da reciprocidade econômica, que entra no que o doutor Fernando colocou, da retaliação mútua. Então, se foi taxado aqui, nós taxaremos lá. Isso é importante, a demonstração de que nós temos um arcabouço legal que permite
esse tipo de atividade, mas também é importante mencionar que, apesar da negociação e a diplomacia serem, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho, nós estamos falando de um presidente que é errático, portanto, o presidente Trump, ele tem o costume de voltar atrás, então nós não podemos também colocar todas as cartas na mesa, porque nós não sabemos se isso permanecerá até o dia 1º de agosto. E, por outro lado, além dessa questão de ele poder mudar a sua visão ou deixar isso de lado, como já aconteceu com outros temas, existe uma questão de que a negociação é mais difícil quando ela entra na questão da soberania nacional. Então, o que é posto na carta, que é diferente dos outros países, é a questão de um processo judicial que não é nem competência do governo federal, ou seja, não é o Poder Executivo que pode ou não influenciar num processo judicial. E isso é inegociável. Então, já existe um obstáculo ali para a negociação, mas, sem dúvida nenhuma, nós temos as formas de retaliar, caso necessário, mas, como foi dito, isso pode trazer prejuízos ainda maiores, não só para a nossa indústria, mas também para a nossa população. Então, nós temos que medir muito bem o que será feito e como será feito para que a gente tenha uma atitude soberana, mas, ao mesmo tempo, que não entre num prejuízo muito grande para todos que estão envolvidos. Olha, o Thiago falou bem do risco dos prejuízos. Então, eu pergunto para o doutor Fernando, se essas medidas forem colocadas em prática, na pior das hipóteses, quem deve pagar essa conta? Existe o risco, por exemplo, de desemprego no setor agropecuário, que você conhece bem, e para o consumidor brasileiro, aquela pessoa do dia a dia. Qual deve ser o impacto, doutor Fernando? Eu acho que o impacto imediato seria um aumento da oferta dos produtos. E esses produtos que seriam exportados, eles vão acabar, se eles não forem para outros mercados consumidores, eles vão acabar ficando para o país. Então, o efeito imediato seria talvez uma redução dos preços desses produtos, o que seria sentido positivamente pela população. Mas, por outro lado, a gente tem várias cadeias econômicas, e aí principalmente o agronegócio, que dependem dessas exportações. A redução da atividade econômica pode vir a levar também ao desemprego. Se a gente está exportando menos gente precisa estar empregada nesses setores. Então, a gente tem um efeito positivo e outro negativo que acabam sopesando um ao outro, e a gente ainda não sabe se vai ser, no final, uma balança positiva ou negativa, mas a tendência é que seja negativa. É um alerta importante. E agora, por favor, professor Tiago, como essa situação deve ter impacto eleitoral no Brasil, já que, como você mesmo disse, está muito vinculado à política, né? O objetivo por trás dessas medidas econômicas seriam políticos. Então, qual seria o efeito eleitoral doméstico aqui no Brasil? Apesar das eleições ainda estarem um pouco distantes, né, no ano que vem, nós já estamos em clima eleitoral, então os políticos já estão ali se organizando, colocando seus candidatos, se manifestando acerca disso. O governo Lula estava experimentando uma série de quedas de popularidade aos últimos meses, e essa ameaça do Trump, ela mexe com algo que a esquerda brasileira sempre teve problema em discutir, que era a questão do patriotismo. Né? A direita sempre foi vista como aquela que cuida da nação, que é patriótica, e a esquerda muitas vezes vista com interesses que são além da nação, portanto, não patriótica. E essa ameaça do Trump ajuda o governo Lula a se posicionar nesse tema. Tanto que, e nesse caso está correto, as propagandas do governo estão muito voltadas à questão da soberania nacional, né? Eles não falam de patriotismo, mas falam da soberania. Isso é, de fato, uma questão importante, porque o Brasil é soberano e, portanto, tem que responder à altura desse tipo de questão, mas isso permite com que o presidente Lula tente recuperar algum tipo de popularidade e, ao mesmo tempo, a direita brasileira, que teve uma série de políticos que se posicionaram a favor do Trump, estão se colocando, inclusive, a favor das tarifas, acabam perdendo um pouco do capital eleitoral, porque demonstram ali um discurso que não está sendo colocado na prática, ou seja, como que você pode ser patriota, mas ao mesmo tempo comemorar que um Estado brasileiro, ou uma série de Estados brasileiros percam, enfim, indústrias, empregos, ou que tenham ali um problema econômico por conta de uma ação internacional. Então, o jogo político se movimenta por conta dessa posição do Trump e a posição que o governo brasileiro está se colocando. O que a gente tem que verificar é se isso vai se manter, porque caso o Trump volte atrás, esse discurso também acaba
desmoronando. Então, nesse primeiro momento, o saldo parece ter sido positivo para o governo Lula, que tem capitalizado politicamente nesse sentido, e negativo para a direita brasileira, principalmente a extrema-direita, que tem defendido essas noções. Entretanto, a gente tem que ver se isso de fato vai se manter até o ano que vem para ter impacto eleitoral de fato. Correto, e a gente vai com certeza acompanhar os próximos capítulos. Eu quero agradecer a participação dos nossos dois convidados. Primeiro, o doutor Fernando Melo de Carvalho. Doutor, muito obrigado pela participação e pelas análises tão precisas que ajudaram muito o nosso telespectador. Eu que agradeço pela oportunidade de a gente estar fazendo um esclarecimento e vamos torcer para que isso de fato seja revogado, como falou o doutor Tiago, porque só traz efeitos negativos ao país. E também agradecer a participação muito simpática também do professor Tiago Mattioli, que é especialista em relações internacionais. Professor, muito obrigado aí por agregar valor a essa discussão. Eu que agradeço, muito obrigado a todos. Grande abraço. E olha só, vamos mudar de assunto agora para falar que a Justiça do Rio de Janeiro decidiu indenizar em mais de 3 milhões de reais, olha só, a família de uma gestante que perdeu o bebê e morreu após tomar a vacina AstraZeneca contra a Covid-19. Esse caso aconteceu em 2021. O Tribunal de Justiça do Rio decidiu aumentar para R$ 3.750.000 o valor da indenização por danos morais que a farmacêutica AstraZeneca terá de pagar à família de uma gestante que, em abril de 2021, perdeu o bebê e morreu, após tomar a vacina contra a Covid-19. A promotora de justiça Thaís Possati, de 35 anos, estava no segundo trimestre de gestação, quando tomou uma dose da vacina desenvolvida pela farmacêutica. A mulher precisou ser internada alguns dias após a vacinação, com dores abdominais, e o diagnóstico foi de trombose venosa profunda e trombocitopenia. Ela foi a primeira grávida brasileira a morrer em decorrência da vacina da AstraZeneca. Após o ocorrido, o governo brasileiro suspendeu a aplicação do imunizante em gestantes e o laboratório teria admitido que não havia testado a vacina nesse grupo. A sentença de primeira instância estabeleceu a indenização em R$ 1.100.000, mas, ao julgar os recursos apresentados pelas duas partes, os desembargadores deram o provimento parcial ao pedido dos familiares. Dessa forma, a nova decisão estipulou uma indenização em R$ 1,5 milhão para a mãe da promotora, o mesmo valor para o espólio do pai, além de R$ 750.000 para o irmão. E olha só essa notícia, consumidoras relataram queimaduras nos olhos após usar cosméticos de uma marca de uma influenciadora famosa, Virgínia Fonseca. Pelo menos 10 pessoas reclamaram que compraram o produto e tiveram problema. Vamos ver a reportagem. Mulheres que usaram um sérum para cílios e sobrancelhas da marca Wepink, criada pela influenciadora Virgínia Fonseca, alegaram terem sido diagnosticadas com queimaduras nas córneas. O produto é vendido com a promessa de aumentar o volume e estimular o crescimento de cílios e sobrancelhas. Mas em um site de reclamações, há pelo menos uma dezena de relatos de usuárias que disseram ter apresentado problemas nos olhos após aplicar o produto. A cabeleireira Lidiane Herculano é uma delas. Após usar o produto, ela teve reações e dores nos olhos. E ao procurar um médico especialista, foi diagnosticada com queimaduras nas córneas. As queimaduras químicas na córnea costumam provocar dor intensa no paciente. O tempo de recuperação varia conforme a gravidade da lesão, e as sequelas podem incluir desde abrasões até perfurações. O produto, aprovado pela Anvisa, é liberado para fim cosmético e não como medicamento, e por isso não são exigidos todos os testes. A consumidora que usar um cosmético deve ter bastante cuidado e, se sentir alguma reação, procurar atendimento médico. Olha só, e segundo o site Reclame Aqui, a empresa Wepink de cosméticos disse que respondeu à queixa da cliente, mas ela não teria enviado o produto para análise da empresa. E olha só, esse assunto ganhou grande repercussão, grande destaque na mídia e, claro, causa preocupação para muita gente. E nós vamos falar mais sobre isso e contamos aqui com convidados especialistas
para falar sobre isso aqui no nosso jornal. Olha só, nossa primeira convidada, né, que nós vamos falar aqui, é uma especialista em dermatologia, vai falar que é a doutora Bruna de Paula Cunha, ela é especialista, como eu disse, em dermatologia. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda, sua participação é muito importante para esclarecer esse assunto. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder conversar um pouquinho mais e explicar sobre a importância desse assunto e de ser discutido esse assunto. Olha, e além da parte médica, né, nós vamos também abordar a parte legal. O nosso segundo convidado é o doutor Arthur Roldão, ele que é especialista em direito criminal e também está acompanhando de perto esse caso. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Muito obrigado, Kleber. Uma boa tarde. Correto. Então, primeiro vamos falar sobre a parte da dermatologia, né? A doutora Bruna, é normal isso acontecer? Produtos para a pele, para os olhos, os cílios, por exemplo, acabarem causando problema no olho? O que teria acontecido? Claro, de longe, você não teve um contato direto, mas pela sua experiência. É o seguinte, Kleber, eu acho que é muito importante a gente entender que a escolha dos produtos que a gente vai usar, principalmente para regiões muito sensíveis, região de pálpebra, região de olhos, de mucosa, né, até na boca, são regiões que a gente tem uma pele muito mais sensível, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com a escolha desse produto, saber se esse produto, principalmente, tem testes específicos para o uso dessa região. Como você disse, a questão de cosméticos, né, ela costuma ser muito forte no nosso meio, muita gente quer usar cosméticos, a gente hoje tem cosméticos que vêm de fora do país, que vêm por sites, né, que a gente compra online, tem produtos aqui mesmo no Brasil, mas que nem sempre eles precisam passar, como foi dito na reportagem, por alguns testes muito específicos por serem cosméticos. E aí eu falo sempre para as minhas pacientes, quando você for escolher um produto que é para usar numa região tão sensível, ou se você já tem a pele mais sensível, aí é bom tanto ter uma avaliação de um médico especialista ali para te ajudar nesse caminho, quanto escolher um produto que tenha sido testado, por exemplo, para olhos, que tenha sido testado para região, para pele e pela parte oftalmológica também. Comum não é, mas pode acontecer com alguns tipos de produtos que não tenham esses testes anteriores, que não sejam tão específicos para essa região. Olha, dica importante, eu acabo de receber aqui a informação no ponto, né, que a gente entrou em contato com a Lidiane Herculano, que é a moça, né, a vítima desse caso. Vamos tentar falar com ela agora, isso é jornalismo ao vivo. Boa tarde, Lidiane, você me ouve bem? Boa tarde, Kleber, estou te ouvindo, você me ouve? Ouço bem, eu quero dizer que é um prazer recebê-la aqui no nosso jornal e dar espaço, né, para você relatar esse caso, afinal, outras consumidoras também podem estar no seu lugar. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi que tudo aconteceu, por favor. Então, Kleber, na noite do dia 13 de junho, né, inclusive amanhã faz 30 dias, eu tomei banho, fiz o meu skincare normal e fui passar o hidrop, né, só nos cílios, no cabelinho, normal, como está escrito lá. Esperei secar, né, ainda fiz algumas coisas em casa e depois fui deitar para dormir. E aí, na madrugada, quando eu levantei para ir ao banheiro, que eu acendi as luzes e a minha casa estava toda nublada, parecia que estava enfumaçada. Eu lembrei, né, lógico, do uso do hidrop, foi a única coisa que eu usei, tanto no meu rosto quanto nos meus olhos. Corri para lavar, lavei com água em abundância, passei bastante soro fisiológico e fui dormir, achando que no dia seguinte estaria tudo bem. Só que ao acordar pela manhã, eu continuava vendo tudo nublado. Me arrumei, vim para o meu trabalho. Chegando aqui, comentei com umas colegas o que tinha acontecido, elas me disseram, olha, vai ao médico, porque existe uma coisa séria. E aí, era pós-feriado aqui na minha cidade, não foi fácil achar uma oftalmologista, mas encontrei, e ela me atendeu e fez os exames. Fez o examezinho que bota aquela luzinha, que bota um colíriozinho, que passa uma luz azul, o exame das letras. E aí ela me disse, olha, as suas córneas estão queimadas, mais à esquerda do que à direita. E aí eu já havia levado o hidrop, mostrei para ela o produto que eu havia usado, que foi a única coisa que eu havia usado.
abriu o site, ela viu, né, as composições e ela falou assim, olha, pelas composições que eu estou vendo aqui, existem alguns produtos que não são indicados para a área dos olhos. Seria bom você entrar em contato, aquela coisa toda. Ela me passou 4 colírios, que automaticamente eu já fui na farmácia, já comprei, já comecei a fazer o uso. Inclusive, um era um protocolo de 1 hora. Só que durante o dia não foi melhorando. A noite continuava bem nublada. Eu passei o dia forçando, assim, achando que a lágrima, né, poderia limpar aquilo tudo. E fui para minha casa à noite. Ela disse que não precisava ficar fazendo o protocolo durante a madrugada, à noite. Mesmo assim, eu fiquei acordada até meia-noite, fazendo o protocolo dos colírios. Só que quando foi de manhã, assim, por volta de umas 6 da manhã, eu acordei com muita dor. Eu acordei com muita dor, os meus olhos saíam muita água, eu já não conseguia enxergar quase nada, por sorte, naquela noite tinha sido a última chamada que eu tinha feito foi com meu esposo, porque ele estava de plantão, estava sozinho em casa. Consegui acessar o telefone com muito custo, liguei para ele, e ele ligou para uma tia que, assim que ele chegou do plantão, nós fomos para o hospital, que é em Duque de Caxias, um hospital específico de olhos, com um excelente atendimento, e eles me atenderam imediatamente, e o médico colocou um anestésico nos meus olhos para conseguir examinar, que eu não conseguia abrir, e aí quando examinou, os meus olhos estavam bem vermelhos, né? E ele fez aquele exame de novo da luzinha, que tem as fotos, né, que mostra realmente a queimadura. E ele falou assim, olha, realmente as suas córneas estão queimadas, novamente falando mais que a esquerda do que a direita. Falei com ele da questão do produto que eu havia usado, e aí, inclusive, ele fez a associação desse produto, do hidrópico que queimou os meus olhos, associou com uma questão que eu não sei se vocês ficaram sabendo, acredito que sim, de uma pasta, né, que as mulheres que fazem trança usam essa pasta e estavam pegando chuva ou suando, esse produto escorria e estava queimando as córneas delas dessa mesma maneira. E aí, ele me passou mais uma pomada, mais um colírio, mais uma pomada. Logo aquela anestesia passou e ele disse que realmente ia passar e as dores voltaram. E fui para minha casa. E foram 4 dias de dores terríveis, assim. Dava uma melhorada com as compressas de água gelada, porque quem já passou por uma queimadura de pele tem uma noção do que eu estou falando, porque na nossa pele cria uma bolha, né? E a impressão que eu tinha é que os meus olhos estavam criando aquela bolha, porque eu não conseguia abrir os meus olhos, mas eu precisava forçar em dados momentos aquela abertura para aquela quantidade de água sair dentro dos meus olhos, porque aquilo pesava, incomodava, e não enxergava nada. Quando alguém vinha, né, colocar o colírio, eu sempre falava, tá tudo bem, tá? As pessoas, não, eu achava que meu olho estava preto, né? Mas estava branco. E todo mundo falando, não, tá preto. E assim foi. Lidiane, realmente um relato dramático, não conseguia abrir o olho, realmente as pessoas, eu mesmo que ouvi, a gente fica impressionado. E por isso eu quero passar a bola aqui para o doutor Arthur. Doutor Arthur, esse caso, a responsabilidade é toda da empresa? Ou, vamos supor, né, a empresa pode alegar, por exemplo, que o consumidor aplicou de forma errada. A gente viu aí que a empresa também alega que pediu o produto de volta para fazer uma análise e não recebeu. Então eu quero que você seja porta-voz agora do consumidor, por favor. Claro, Kleber, quanto à responsabilidade, assim, isso a gente tem que tratar com bastante responsabilidade. Não é a gente quem vai definir se a responsabilidade foi da empresa, do consumidor, isso, logicamente, vai ser levado todas as provas às autoridades e eles vão chegar a essa conclusão. Sobre a parte da própria empresa, eles entraram efetivamente em contato, tentaram essa questão quanto ao produto, só que antes mesmo de a gente dar uma resposta até sobre o envio do produto, eles encerraram as tratativas, publicaram uma nota dizendo que havia sido negado o envio desse produto e concluíram sem levar mais à frente. E, na realidade, Kleber, a gente avaliando, inclusive, outras reclamações muito parecidas com a da Lidiane que existiam no Reclame Aqui, a gente viu que a empresa tinha essa prática de pedir o produto de volta, mas somente reembolsar o consumidor sem que fizesse qualquer reparação ali pelas medicações que gastou, pelos custos com médicos. Então,
para evitar isso e para que, caso o produto seja avaliado por alguém imparcial, a gente optou por manter o produto com a Lidiane para que ele seja apresentado efetivamente ali a um perito, a uma autoridade imparcial que possa avaliar isso. Por isso que não foi feito esse envio à empresa do produto. Então, não é um caso isolado, existem mais de 10 relatos entre Reclame Aqui e o próprio site de venda do produto de casos parecidos. A empresa só entrou em contato com a Lidiane depois que houve a repercussão do caso, entraram em contato, inclusive, fazendo menção à repercussão do caso. Então, por conta desse tratamento, a gente preferiu tomar ali um caminho mais cauteloso. Correto. Como você falou, existem outros casos e o nosso programa, a finalidade é educativa, é de orientação. Então, eu pergunto para a doutora Bruna, qual é o conselho que você dá para as pessoas quando, por exemplo, sentirem algo diferente? Ela fez um relato ali extenso e detalhado do drama que ela passou. Quando uma pessoa, por exemplo, sentir um olho ardendo ou uma pele ardendo, como ela deve proceder o mais rápido possível para amenizar o problema e também evitar sequelas, doutora? Principalmente em uso de cosméticos, né, que a gente não tem essa regulamentação tão específica quanto medicação, a orientação é sempre que o primeiro sintoma que tenha, suspenda todos os produtos que estiver usando, tá? Então, faça a suspensão dos produtos, procure um médico para poder avaliar tanto a questão da pele, o olho, mucosa, o que seja, e buscar informações sobre como tratar isso daí da melhor maneira, porque às vezes o que acontece são as pessoas tentarem usar outros cosméticos, outras coisas em cima ali para tentar melhorar o aspecto da ardência e coisas que as pessoas falam por aí, né? Então não busque informação com o vizinho ou na internet, que acontece bastante, suspende o produto, procura um médico para poder ter uma boa conduta e o mais rápido, né? Porque saúde é uma coisa muito importante, a gente precisa botar em primeiro lugar, principalmente nessas horas. Excelente dica. E seguindo essa mesma linha de prestação de serviço, doutor Arthur, qual é a orientação que você dá para outras pessoas que tiveram o mesmo problema? Que busquem primeiro o contato com a marca, lógico, com quem fornece o produto, mas que também busquem orientação de um advogado, de um especialista na área que possa orientar como prosseguir, inclusive com essa tratativa direta com a empresa, para que solucione da melhor forma a questão. Correto. Então eu quero agradecer, né, a participação dos nossos 3 convidados aí. Como eu disse, a finalidade foi prestar um serviço e primeiro, principalmente a Lidiane Herculano. Lidiane, felizmente nada de mais sério por enquanto, né? Pelo menos aconteceu aí com a sua saúde. A gente torce para que esse caso seja resolvido o mais rápido possível. Muito obrigado pela sua participação. Por nada. Eu que agradeço. Agradecer também a doutora Bruna, que deu conselhos e dicas muito valiosas. Doutora, muito obrigado também pela participação. Eu que agradeço. Obrigada, boa tarde. E por fim, o doutor Arthur, muito gentil, também fez uma prestação de serviço aqui, orientando as pessoas sobre os direitos e, acima de tudo, falou com muita responsabilidade. Por isso, eu lhe agradeço pela participação, doutor. Eu que agradeço, Kleber, e toda a equipe da Hit TV. Muito obrigado. Grande abraço. Bom, é isso aí. Nós vamos mudar de assunto agora, né? O nosso jornal chega ao fim. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até mais.